O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental admite que a crise socioeconómica pode vir a aumentar o número de doentes com perturbações mentais. Em entrevista à Record TV, Miguel Xavier alertou ainda para o burnout entre profissionais de saúde. As palmas que se batiam há algumas semanas aos profissionais de saúde são mais que merecidas. Estão desde março a combater um vírus que não sabem quando dará descanso. Enquanto não for descoberta uma vacina contra a Covid-19 ou um tratamento, os funcionários vão sentindo cada vez mais cansaço, desalento, impotência. Por outras palavras, burnout. Eu acho que o público precisa de saber a diferença que é entre o cansaço e o burnout. Cansados andam a maior parte dos médicos desde há muitos anos. Burnout é uma coisa diferente, é para além do cansaço uma sensação de que é impossível que as coisas melhorem e que faz com que as pessoas se vão afastando progressivamente dos serviços, vão se sentindo menos empáticas em relação aos doentes. Isso é uma coisa muito mais complicada, porque pode às vezes acabar com a retirada do próprio médico, ou do enfermeiro, ou do outro profissional, do local de combate, digamos assim, da linha da frente para trás. E o burnout, de facto, é um problema muito complicado. Enquanto que o cansaço, nós todos lidamos nas nossas profissões todas, não é? E os médicos e os enfermeiros em particular, o burnout é algo com o qual nós temos, de facto, de estar muito atentos, de toda a razão. Ter atenção ao burnout e não só. Se o confinamento serviu para aumentar os sintomas de ansiedade e depressão, agora esbatidos com a retoma das rotinas, no futuro próximo os efeitos da Covid-19 na saúde mental podem ter uma magnitude catastrófica. Se depois dos layoffs, se a situação se agravar substancialmente do ponto de vista económico, aí nós temos a certeza que temos um fator de risco absolutamente crucial para a cronicização dos mecanismos de ansiedade e depressão. Isso a mim é que me preocupa imenso. Porque isso não são primariamente problemas de saúde mental, mas acabam por ser. Digamos que se essas pessoas não tivessem situação de desemprego, às vezes os dois membros da mesma família, se calhar nunca iria existir uma depressão ou uma ansiedade com mais tempo, mais intensas, com maior grau de incapacidade associado. Portanto, há aqui uma questão que eu acho que é de natureza socioeconómica, que eu acho que os governos têm de estar muito atentos, porque de facto quando se diz que a saúde mental é transversal, é disto que se está a falar. Agora, a resposta a uma situação destas não pode passar só por desenvolver serviços de saúde mental, porque o problema está a montante disso. Tem de ser aqui uma ação combinada. Mas as estimativas da Comissão Europeia para a recuperação económica em Portugal não são as mais animadoras. O PIB português vai recuar 9,8%, bem mais do que os 6,8% da anterior projeção. O que quer dizer que se avizinham tempos duros de crise económica, desafios sérios para os especialistas da psiquiatria. E, nesse caso, estará o Serviço Nacional de Saúde pronto para dar uma resposta aos utentes? Se me pergunta em relação aos serviços de saúde mental, para as situações psiquiátricas mais graves, a resposta é claramente sim. Apesar de haver problemas de recursos muito importantes em Portugal, porque nós ainda não conseguimos ter equipes comunitárias em Portugal suficientemente difundidas, englobando todos os atores necessários. Temos muitos psiquiatras, ou melhor, muitos, temos bastantes, temos enfermeiros, mas faltam-nos o resto, faltam-nos psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. O problema para mim maior é nos cuidados de saúde primários. Porquê que é maior? Primeiro porque é mais importante, porque as pessoas quando estão aflitas é lá que se dirigem. Portanto, é a porta de entrada. E segundo, porque os cuidados de saúde primários, nesta fase, ainda não têm capacidade de fazer grandes intervenções de natureza não farmacológica. Isso é o que me preocupa mais. Ou seja, as pessoas chegam aos cuidados de saúde primários, são vistas. Mas se não houver a hipótese de lhes dar uma terapêutica não farmacológica, mais de natureza psicoterapêutica, aquilo que está mais à mão é medicá-las. E você não pode espantar-se que Portugal surja com níveis tão elevados de prescrição de antidepressivos e benzodiazepinas. Tem a ver com isto. Se houvessem mais alternativas não farmacológicas nos cuidados de saúde primários, eu estou convencido que estes números baixariam, não digo rapidamente, mas a médio prazo. E isso é um dos maiores investimentos que Portugal precisa de fazer. Pelas contas de Miguel Xavier, Portugal deveria investir 15% do orçamento na saúde mental, o equivalente à carga que representa em termos de despesas. Se nós tivermos 5% é uma sorte. Portanto, esta é uma questão crucial. De facto, se nós tivéssemos o dobro, dávamos um salto gigantesco. Se tivéssemos aquilo que eu acho que deveríamos ter, poderíamos resolver a maior parte dos problemas. Este seria um ano de mudança na área da saúde mental. Havia planos para a criação de equipas piloto para programas de combate à depressão e ansiedade em cuidados de saúde primários e ainda para a construção de 4 unidades de internamento psiquiátrico no Médio Tejo, Feira, Amadora, Sintra e no Centro Hospitalar do Oeste. Vão ficar na gaveta até que a Covid-19 deixe que se concretizem.